Em 2026, o multiverso do MMA pode testemunhar algo jamais visto antes. Uma super luta na Casa Branca entre dois campeões de categorias diferentes. Duas lendas nos seus auges técnicos e físicos. Dois titãs do UFC se colidindo. Mas para entender por que a luta entre Ilia Topuria e Islam Makhachev se tornou obsessão global entre os fãs de UFC, é preciso voltar para onde tudo começou. Nascido em 1991 no Daguestão, Islam Makhachev cresceu em uma cultura onde vencer é questão de sobrevivência. E para ele, que é nascido e criado nas montanhas do Daguestão, o improvável futuro no mundo do MMA teve um toque do destino. Porque esse menino magrinho que nasceu no fim do mundo era amigo de Khabib Nurmagomedov. Foi assim que a partir dos 7 anos, ele que nasceu na capital do Daguestão, em Mahatkala, começou a treinar Taekwondo e logo mais a modalidade Sanshou, conhecido como kickboxing chinês. E acredite se quiser, antes de pular de cabeça nos esportes de combate, Islam Makhachev chegou a abandoná-los para jogar futebol por 2 anos, quando a família se mudou para uma outra cidade. If you want your son high-level wrestling, send him 2-3 years Dagestan and forget. Entretanto, Islam se envolvia constantemente em brigas de rua quando era criança, devido à cultura da região, onde é comum os treinadores escolherem seus alunos para se enfrentarem na rua. Ele chegou a treinar wrestling por 1 ano, mas após saber que Khabib já era profissional, ele mudou para as artes marciais mistas com o lendário Abdulmanap Nurmagomedov, pai de Khabib. Em fevereiro de 2014, Makhachev venceu a divisão 74 kg no Campeonato Nacional Russo de Sambo de Combate, se qualificando para o Mundial no Japão. Na época, ele não pôde competir no Mundial de 2014 devido à descoberta de uma condição cardíaca que exigiu tratamento. E foi apenas 2 anos depois, no Nacional de 2016, que Islam se qualificou e ganhou então o ouro no Campeonato Mundial de Sambo de Combate de 2016. Antes mesmo de ser campeão mundial de Sambo, Islam Makhachev estreou no MMA profissional no ano de 2010. E nos seus 5 primeiros anos como profissional, ele acumulou um cartel de 11 vitórias e 0 derrotas. Finalmente, em maio de 2015, Islam Makhachev estreava no Ultimate Fighting Championship, começando com um grande estilo a sua trajetória no UFC, com um mata-leão no segundo round sobre Leo Kantz. Ainda naquele ano, no mês de outubro, Islam Makhachev fez a sua segunda luta no UFC, contra o brasileiro Adriano Martins, e após sofrer a sua primeira e única derrota de toda a carreira por nocaute em 1 minuto e 46 segundos do primeiro round, Abdulmanap Nurmagomedov, pai de Khabib, treinador dos dois, citou como o maior arrependimento de toda a sua carreira ele ter deixado o Islam, que ainda estava muito novinho, muito cru no mundo do MMA, trocar socos com o brasileiro, que era bem mais velho e experiente, que já era um veterano de guerra no UFC. O que aconteceu na época foi que o outro treinador da equipe, Javier Mendes, que foi campeão mundial de kickboxing, e era nessa época o treinador deles responsável pela parte de trocação. Javier Mendes disse que acreditava nas mãos de Islam e que ele teria condições de levar a luta por nocaute se ele confiasse nos socos e chutes. Enquanto que Abdulmanap Nurmagomedov, mesmo que a contragosto na época, não fez vista grossa e pensou, tudo bem, se ele tá falando. E foi assim que apenas na sua segunda apresentação no UFC, Islam Makhachev pela primeira e única vez fez uma luta que não foi Send to 3 years Dagestan and forget. Send him 2-3 years Dagestan and forget. E foi nocauteado no primeiro round. E de lá pra cá, adivinha, são 16 lutas sem perder no UFC. O Islam já igualou o recorde do Anderson de vitórias consecutivas na organização. Na terceira dessas 16 vitórias, ele nocauteou Gleison Tibau, que havia dado um trabalho danado pro Khabib anos antes. E segundo a opinião de muitos, inclusive a minha, ele venceu o Khabib na época, mas contra o Islam, ele que já estava bem mais velho, com maior quilometragem, simplesmente não aguentou o ritmo do Islam e sucumbiu já no primeiro round da luta. 2 lutas depois, ele enfrentou Arman Tsarukyan. Muita gente não sabe disso, mas sim, eles já se enfrentaram em 2019, num Fight Night que aconteceu inclusive na Rússia, e foi uma luta bastante unilateral. E o Islam entregou a primeira derrota no UFC do Tsarukyan. Na sua 9ª vitória consecutiva no UFC, Islam Makhachev venceu o primeiro grande porteiro da categoria, Dan Hooker, com uma Kimura no primeiro round. E na luta seguinte ele teve um title eliminator contra o americano Bob Green, a quem ele nocauteou em apenas 3 minutos e 23 segundos do primeiro round. E daqui pra frente, como todo grande campeão do UFC, começava a fase lendária da carreira do Islam. E da mesma forma que o Islam não é muito querido no Brasil, na Austrália ele também fez o nome dele. Porque além de botar água no nosso chopp e vencer 2 brasileiros, ele venceu também 2 australianos e 1 americano. Islam Makhachev se tornou campeão mundial do peso leve ao finalizar o maior finalizador do UFC, Charles do Bronx, com um katagatame no segundo round.
E foi apenas a sua 25ª luta profissional que o australiano Alexander Volkanovski, campeão da categoria de baixo, estava subindo para os pesos leves para tentar ser duplo campeão no UFC 284, que aconteceu na casa dele, na Austrália. Essa guerra de 5 rounds provavelmente foi a luta mais desafiadora até então da carreira do Islam, porque ele pegou um Volkanovski no auge, que estava há 22 lutas e 9 anos sem perder, na casa dele, onde ele ia tentar o duplo campeonato. E a gente tá falando de um Volkanovski que é um lutador completo, que é bom de trocação, é bom na luta agarrada, tem boas finalizações. Um lutador que, assim como o Islam, não tem grandes lacunas no jogo dele. E apesar do Volkanovski ter ido muito bem no terceiro e no quinto round da luta, e tendo sido provavelmente o primeiro cara a fazer o Makhachev morrer no gás no quarto round, e foi por isso que ele terminou na ascendente o quinto round. Entretanto, nos rounds 1, 2 e 4, o jogo foi basicamente do Makhachev, e assim ele levou a vitória por decisão unânime. 8 meses depois, o Charlinho iria enfrentar o Makhachev novamente numa revanche que aconteceria em Abu Dhabi, território religiosamente favorável ao Islam Makhachev. Entretanto, faltando 11 dias para a luta, o Charles se lesionou e quem atendeu essa bronca novamente foi o Volkanovski. Ele que não teve absolutamente camp nenhum e que pegou a luta faltando menos de 2 semanas, não entrou para essa luta num time gigantesco e marchando para frente e foi nocauteado com um chute na cabeça já no primeiro round. No UFC 302, o diamante Dustin Poirier tentaria pela última vez se tornar o campeão indiscutível dos pesos leves do UFC. Ele que foi o único a enfrentar o Islam e o Khabib em lutas por cinturão, Dustin Poirier teve a missão impossível de parar um homem imparável e tentar pôr um fim na era do Daguestão. E eu gosto muito dessa luta aqui porque ela foi uma daquelas lutas ao bom e velho estilo Dustin Poirier. Essa luta foi o mais puro suco de violência e o resultado não poderia ter sido outro, porque foi uma guerra de 5 rounds e infelizmente pro Dustin, no finalzinho do quinto round, ele foi finalizado com uma Darce Choke. Nesse momento da carreira já era possível ver que o Islam era realmente um talento geracional, porque ele havia finalizado um dos maiores nomes da categoria com o estrangulamento que era um dos golpes assinatura dele. Não foi por acaso esse Darce Choke. Em janeiro de 2025, no UFC 311, Makhachev enfrentaria Arman Tsarukyan pelo título dos leves. Entretanto, faltando um dia, é isso mesmo, um dia antes deles se enfrentarem, o Tsarukyan pulou fora da luta devido a uma lesão nas costas. E esse peido na farofa do Dana White foi tão grande que o Tsarukyan ficaria 11 meses de molho até lutar com o Dan Hooker em novembro, perdendo todos os title shots do ano, apesar dele ser o número 1 da categoria. E no UFC 311, o moicano queria lutar com o Beneil Dariush naquela edição do UFC, assumiu pra ele a bronca, lutou com o Makhachev. Sinceramente, não teve muito o que o moicano fazer, ele foi estrangulado também como a Darce Choke, só que no primeiro round. Mas independente de quem foi o adversário dele, naquela noite Islam Makhachev se tornou o campeão peso leve do UFC com mais defesas na história da organização. Ele foi o primeiro a defender o cinturão 4 vezes, ultrapassando o Khabib, que tinha defendido 3 vezes o cinturão. Mas quando o mar vermelho de tubarões do peso leve começou a virar um oceano azul, uma nova ameaça anunciou que subiria dos pesos pena para dominar o peso leve, e há quem diga que ele fez Islam Makhachev fugir para os pesos meio médio. O alemão georgiano espanhol El Matador Ilia Topuria, que havia atropelado todo mundo no peso pena e tomado o cinturão do Volkanovski por nocaute no segundo round. Nas 3 últimas rodadas, o Topuria nocauteou Alexander Volkanovski, Max Holloway e Charles do Bronx. Volkanovski, que apenas ele e o Islam Makhachev nocautearam, e Max Holloway, que só ele conseguiu nocautear até hoje. E a super luta entre eles poderia ter acontecido no UFC 317 na Semana Internacional da Luta, em 2025. Mas o Islam disse que estava esperando a luta entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena para ver quem seria o vencedor, e disse que caso o Jack Della Maddalena vencesse, ele, que era parceiro de treino, brother do Belal Muhammad, não subiria para os meio médios e defenderia o cinturão dele mais uma vez no peso leve. Só que o Della Maddalena venceu. Daí o Islam meteu um Ixalá e subiu para os 77 quilos. O cinturão peso leve ficou vago e quem tomou ele contra o Charles do Bronx foi o Topuria. E os primeiros 9 meses de 2025 pro Brasil no UFC, diga-se de passagem, foi foda. Na internet muito se falou da maldição do Brasil em 2025 no UFC, porque todo main event a gente perdeu. E os responsáveis por quebrar essa maldição foram o Johnny Walker e o Poatan. Johnny Walker venceu um Fight Night em agosto e o Poatan venceu a edição numerada 320 em outubro e mandou o Ankalaev pra borracharia. Mas no 28 de junho não deu pra gente e o próprio Charles falou que não seguiu o plano original de luta e apesar dele ser um cara que tem toda a qualidade técnica necessária pra ter vencido aquela luta, não deu pra gente e foi nocaute no primeiro round. Foi apenas agora em novembro no UFC 322 que o Islam Makhachev finalmente lutou contra o Jack Della Maddalena e após 5 rounds de domínio completo, sem ter deixado o Della Maddalena fazer nada, o Islam frustrou o Della Maddalena nos 5 rounds e deixou ele acertar apenas 18 golpes a luta inteira. Isso significa que a cada 5
5 minutos, Della Maddalena acertou 3 golpes e meio no Makhachev. E ele fez o que o mundo inteiro sabia que ele ia fazer, e foi um cobertor molhado em cima do Della Maddalena. Não deixou ele usar o boxe, anulou o jogo do campeão. E tomou para ele o cinturão dos pesos meio médios e se tornou o primeiro duplo campeão do Daguestão. Nessa época, uma guerra de narrativa se instaurava nas redes sociais. Ilia Topuria, que dizia que Makhachev estava fugindo dele, e Islam falando que o Topuria precisava fazer mais para merecer a luta com ele. Enquanto que essa rivalidade crescia a cada dia, os fãs do mundo inteiro cobravam do UFC essa super luta, que agora, se acontecer, vai ser a primeira luta da história do UFC entre lutadores campeões em 2 categorias diferentes. Mas como nem tudo são rosas, o que está acontecendo nos bastidores do UFC e dos Estados Unidos agora parece realmente os bastidores de um episódio de House of Cards. Porque existe uma conjuntura de fatores que vão determinar se essa super luta vai acontecer ou não. A primeira determinante vai ser o UFC 324, que vai acontecer em janeiro, e vai ser a primeira edição numerada do UFC dentro do novo contrato com a Paramount. O que significa que eles precisam fazer um card incrível. E pode anotar aí, quando sair esse card de janeiro, meus amigos, o bagulho vai ser louco. Nós estamos falando aqui da defesa de cinturão do Ilia Topuria no peso leve, que muito provavelmente vai ser contra o Arman Tsarukyan, que acabou de passar o cara no Dan Hooker, e é o número 1 do ranking. E no co-main event, de duas uma. Ou a gente vai ter Kayla Harrison e Amanda Nunes, ou a gente vai ter revanche de Charles do Bronx contra Max Holloway valendo o cinturão BMF. E não me surpreenderia se tivesse Pimblett contra Gate também nesse card. E sim, é muito possível que haja esse GP dos pesos leves em janeiro, porque o campeão, o Ilia Topuria, tá na iminência de subir pros meio médios para lutar com o Makhachev, caso ele vença a defesa de cinturão dele. Esse seria o primeiro de 2 astros se alinhando pra gente ter a super luta do Topuria contra o Makhachev. Mas honesta e sinceramente, o Topuria venceu o Tsarukyan por nocaute é a parte mais simples da equação. Porque tem uma polêmica rolando agora mesmo nos Estados Unidos, na qual o presidente Donald Trump tá envolvido até o topete, e entre teorias da conspiração e investigações federais, o Trump não tá andando pra frente num time gigantesco. O que tá rolando agora é que o FBI, o Departamento de Justiça americano, estão investigando supostas evidências que eles estão chamando de arquivos de Epstein, que investigam o passado do empresário americano Jeffrey Epstein e o seu envolvimento escandaloso e o abuso de pessoas com menos de 18 anos de idade. Não posso nem falar a palavra aqui, senão o YouTube censura o vídeo. Bom, e o que isso tem a ver com os Estados Unidos, o governo Trump e o UFC Casa Branca? Tem a ver que em agosto de 2019, esse cara aqui, o Jeffrey Epstein, tirou a própria vida quando novas evidências do passado dele foram descobertas. E ao que tudo indica, pessoas poderosíssimas do alto escalão do governo americano e de outros países se envolveram com Jeffrey Epstein e frequentavam as festas que ele dava e compactuavam com o que acontecia ali. O vazamento mais recente que rolou na internet foi de um suposto e-mail do Epstein, onde ele cita acontecimentos bizarros envolvendo o Trump e o Bill Clinton. Não é o foco do vídeo, mas se você der uma googlada aí, você vai ver o que eu tô falando. E é por causa dessa bagunça aqui que o topete mais icônico dos Estados Unidos está complicado. E ele tá possivelmente a um vazamento ou 2 de ser impeachmentado. Já do lado do UFC, o presidente Dana White está na fase menos americana de todos os tempos do Ultimate, na qual a única campeã americana ativa é a Kayla Harrison. Dentre os homens não tem nenhum americano. E o evento do UFC Casa Branca, que originalmente era para acontecer no aniversário de 250 anos dos Estados Unidos, no 4 de julho, pouco tempo depois já foi alterado para o 13 de junho, para acontecer nas vésperas do aniversário do Trump. E na sua entrevista mais recente de todas, o Dana White confirmou que eles têm toda a intenção de desvincular o UFC Casa Branca com o aniversário dos Estados Unidos, e que é completamente possível que o evento principal não tenha um americano, e que a prioridade dele de fato é fazer o melhor card possível, independente da nacionalidade dos lutadores. O que seria um papinho muito bonito se ele tivesse outra opção. A verdade é que se o Dana White quisesse de verdade ter um americano no evento principal, ele dependeria 100% de Jon Jones. E eu não preciso explicar por que ele não quer botar o maior evento de todos os tempos da história da empresa na mão de um cara que deixou ele na mão trocentas mil vezes, né? Eu duvido que o Jon Jones vai estar no UFC Casa Branca? Não. Ainda acredito que existe a possibilidade? Sim. Mas conhecendo o careca Dana White, que não dá ponto sem nó, a super luta do Jon Jones com o Poatan não é o plano A dele. Dito isso, é possível sim que o evento principal do UFC Casa Branca seja Islam Makhachev contra Ilia Topuria. Islam Makhachev, que acabou de lutar, não vai disputar cinturão no comecinho do ano que vem. Em março tem Ramadã, ele falou que vai lutar só depois do Ramadã, então a gente tá falando de abril, maio. E aí que vem o segundo fator de alinhamento de astros aqui. O UFC Casa Branca, que iria acontecer no 4 de julho, foi mudado pro 13 de junho. Agora, possivelmente, vai ser mudado para abril ou maio. Novamente, apesar do evento acontecer no pátio da Casa Branca, o Dana White falou que o foco não vai ser vincular isso com o aniversário do país. Vai ser o evento mais USA de todos os tempos, mas possivelmente o evento principal não terá um americano. Então é de interesse do careca casar sim Islam Makhachev contra Ilia Topuria. Porque do ponto de vista técnico é a maior luta de todos os tempos entre dois caras que são duplos campeões e um Ilia Topuria que vai tentar o triplo campeonato. Independente dele vencer
vencer ou perder a luta, ele vai ser o primeiro cara a disputar um triplo campeonato. Até 2026 isso não existia. O cara chegou no UFC lutando nos 64 quilos e vai disputar o cinturão dos 77 quilos. Você tem noção da dimensão dessa luta? Além disso, eles são, respectivamente, o primeiro e o segundo do ranking pound for pound do UFC hoje. É o cara mais dominante dessa geração do UFC contra o maior nocauteador da geração. E aí vai ter quem diga, mas eles não colocariam um russo muçulmano chamado Islam pra lutar na Casa Branca. Colocariam sim. Essa luta aqui vai ser a maior luta de todos os tempos. Islam Makhachev já lutou nos Estados Unidos trocentas vezes. O 11 de setembro não aconteceu ontem. O maluco não é primo do Osama Bin Laden. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O segundo motivo pelo qual eu acho que essa luta vai acontecer na Casa Branca e vai ser o main event sim, é que se o Dana White não meter essa luta na Casa Branca, ele volta pra estaca zero e fica dependendo de Conor McGregor e John Jones pra fazer o card. Daí, sei lá, vamos supor que ele mete um Khamzat Chimaev versus Nassourdine Imavov. Ninguém quer ver essa luta. Um francês chato pra cacete contra um checheno mais chato ainda, ninguém quer ver essa luta. Se o John Jones resolve dar o ar da graça e lutar com o Poatan, beleza. Se o Poatan machuca de última hora e o Aspen não entra no lugar dele pra lutar com o John Jones, beleza também, sonho do Dana White. Mas se o nosso brother Jonathan Dwight Jones não der o ar da graça, o Dana White não tem opção. Ele tem que casar essa luta. E se ele conseguir, vai ser a maior luta de todos os tempos. Em nível de importância pro UFC e pro MMA. Isso nunca aconteceu antes. Dois caras campeões em duas categorias nos seus auges, há trocentos mil anos sem perder, sendo que um deles vai estar disputando o cinturão na terceira categoria. Isso aqui é cinema, eu tô falando de cinema. E agora que a gente chegou até aqui, vamos falar do caminho de cada um dos dois, caso eles vençam ou percam essa luta. O Islam Makhachev já é o maior lutador de todos os tempos do Daguestão. Doa a quem doer, ele já superou o Khabib nessa última rodada e já fez o que o Khabib não conseguiu fazer. Os feitos dele daqui em diante já colocam ele na primeira prateleira do MMA. Ele já igualou as 16 vitórias consecutivas do Anderson Silva, já é campeão de duas categorias. Entretanto, ano que vem ele completa 35 anos. E a galera da equipe do Khabib sempre disse que dos 35 ali em diante já é bom aposentar para envelhecer com saúde e viver bem. Eles não têm essa mentalidade dinheirista de lutar até quando der e não costumam terminar a carreira na descendente. É uma galera que sabe a hora de parar e que consegue parar enquanto tá vencendo. Dito isso, eu acredito que o Islam Makhachev vai lutar no máximo mais 2 vezes no UFC. Se a próxima luta dele for a super luta contra o Ilia Topuria e ele vence o Topuria, eu acredito que ele fugiria descaradamente do Ian Machado Gary e tentaria cavar uma luta de saideira de despedida contra o também velhaço Kamaru Usman, 8º do ranking. Daí ele vai usar aquele argumento de que o Kamaru Usman é o maior meio médio de todos os tempos do UFC, que vai representar mais pro legado dele, e aquela conversinha pra boi dormir que a gente já sabe. Sendo que o desafiante óbvio dele seria o Ian Gary, mas Ian Gary tem 1,91 de lata, tem uma defesa de quedas e um controle de distância muito bom. Sinceramente, eu acho que o Makhachev não vai arriscar tudo na última luta da carreira dele, então ele vai buscar uma luta mais safe, e eu acho que a despedida dele vai ser com o Usman. Dito isso, acredito que Islam Makhachev vai aposentar beirando os 36 anos, tendo defendido o cinturão dele 2 vezes no peso meio médio, contra Ilia Topuria e Kamaru Usman. Nesse meio tempo, eu acho que o Ian Gary vai acabar pegando de novo o Shavkat Rakhmonov, e eu acho que ele leva a revanche contra o Shavkat, que tá um tempão parado sem ritmo, enquanto que o Gary venceu o Carlos Prates e Belal Mohamed. E vencido o Shavkat, acredito que o cinturão vago depois que o Islam Makhachev aposentar vai ser a disputa do Ian Gary contra o vencedor de Carlos Prates e Michel Morales. Eu acredito que esse é o futuro da categoria mais disputada do UFC hoje. Se o Islam perder pro Topuria na Casa Branca, eu acho que ele tira as luvinhas ali mesmo e se aposenta, até mesmo para não correr o risco de terminar a carreira com 2 derrotas consecutivas. Porque se ele perde pro Topuria e vira o novo número 1 do ranking, ele teria Ian Gary, Shavkat Rakhmonov, Carlos Prates e Michel Morales esperando ele do outro lado. E toda essa galera jovem de 20 e tantos anos, sentindo o cheiro de sangue, vendo um cara vindo de derrota, eu não sei se o Islam arriscaria a segunda derrota seguida, então acho que ele aposentaria se perdesse. Já fez o que tinha que fazer, já foi o maior peso leve de todos os tempos, já foi duplo campeão, já entregou o que tinha que entregar no UFC, ele não teria que provar mais nada pra ninguém. Se a luta dele com o Ilia Topuria fosse uma decisão apertadíssima ali, 5 rounds, mas nós estamos falando do Ilia Topuria. Eu duvido muito essa luta aí pro 5º round. Mesmo o Islam Makhachev vencendo, o Topuria com certeza vai ser o mais agressivo na luta e vai ser o cara que vai buscar mais o combate e a trocação para meter um nocaute já no começo da luta. E ao fazer isso, ele vai se abrir muito. Dito isso, acredito que essa luta vai ser ou vitória por finalização pro Islam Makhachev entre 3º e 4º round da luta, ou nocaute do Topuria nos 3 primeiros rounds. Eu realmente não consigo enxergar uma luta de 25 minutos. Não vai ser por decisão essa luta. Já pro lado do Topuria, se ele vence essa luta, ele vai ser o primeiro triplo campeão da história do UFC. Ele vai ter feito o que ninguém conseguiu fazer em 33 anos. Algo que talvez o Poatan consiga fazer também, mas ele vai ter feito antes do Poatan, independente de qualquer coisa. A única chance do Poatan disputar triplo campeonato junto com o Topuria é se a luta entre Aspinall e Gane já foi em fevereiro, e o vencedor dessa luta aceitar lutar com o Poatan na Casa Branca com 2 meses e meio de camp. Talvez até menos. Então ainda é algo muito mais incerto do que a luta do Topuria com o
Makhachev. Agora, se o Topuria nocauteia o Islam Makhachev, ele que tá 17-0 no MMA, que alcançaria a 10ª vitória seguida no UFC, Topuria que tem 1,70 m e 1,75 m de envergadura, que só vai ser maluco de subir pra pegar o Makhachev porque eles são quase do mesmo tamanho. Makhachev que é um dos menores lutadores do peso meio médio, categoria meio médio, que é o atual tanque dos tubarões do UFC, categoria mais disputada com o maior número de jovens de 20 e tantos anos, e Michael Morales de 1,83, e Carlos Prates e Shavkat Rakhmonov de 1,85, e Ian Machado Gary de 1,91. Sinceramente, eu acredito que o Ilia Topuria é bom, mas ele não é burro, e mesmo se ele vencer o Islam Makhachev, ele volta imediatamente para os pesos leves, aonde ele vai continuar sendo o maior tubarão do tanque. Cinturão da categoria que provavelmente vai estar na mão ou do Max Holloway, ou do Charles do Bronx, ou do Arman Tsarukyan, que são 3 caras que ele já vai ter vencido, e categoria na qual, se ele permanecer, ele tem toda a condição de se consolidar como o maior lutador de MMA de todos os tempos e aposentar invicto. Nós não sabemos de fato o que o Topuria vai escolher, esse seria o caminho mais inteligente, e se algum garotão dos 77 quilos quisesse bater de frente com ele, teria que descer por 70 quilos, e daí já seria outra história. Agora, se o Topuria perde pro Islam, nada muda. O que mudaria de fato é que ele não seria mais invicto e não estaria mais na conversa para maior de todos os tempos do MMA. Isso acontece apenas se ele virar triplo campeão. Senão ele vai ser só mais um de 11 campeões em 2 categorias do UFC, possivelmente o maior peso leve de todos os tempos, mas não vai ser o GOAT. Dito isso, quem que eu gostaria que vencesse essa luta e quem que eu acho que vai vencer essa luta? Eu adoraria que o Ilia Topuria vencesse essa luta, porque ele é um lutador massa de ver lutar, sempre entrega bons nocautes, é um cara que tem uma personalidade forte, apesar dele ser meio copiãozinho do Conor McGregor, eu acho isso meio estranho, mas tudo bem, e ele daria um fim oficial à era do Daguestão no MMA. Cinema. Seria lindo. Dito isso, eu acredito que o Islam Makhachev vence essa luta, porque ele já provou contra Charles do Bronx, Alexander Volkanovski, Dustin Poirier e Jack Della Maddalena que ele sabe fazer o jogo para vencer de strikers. O cara pode ser o maior nocauteador da geração dele. Islam Makhachev vai conseguir ser cobertor molhado, vai ser a água no chope do Topuria, vai grudar nele igual um carrapato, igual ele fez com o Jack Della Maddalena, que por sinal tem um jogo parecido com o do Topuria. E sendo assim, eu acredito que ele cansaria aos poucos o Topuria e levaria por finalização do terceiro pro 4º round. Eu acho, na verdade, que vai ser um mix entre a primeira luta dele com Volkanovski e a luta dele com Dustin Poirier. Não acho que vai ser o passeio que foi com o Jack Della Maddalena, mas infelizmente eu botaria as minhas fichas no Islam Makhachev e acredito que ele vai bater o recorde do Anderson, vai alcançar a 17ª e a 18ª vitória consecutiva dele no UFC depois que ele passar o carro no Kamaru Usman e vai aposentar. Coisa que, se ele fizer, ele entra tranquilamente no papo para estar entre o top 3 dos maiores de todos os tempos da MMA. E você? Quem você acha que vai levar essa? Você acredita que a super luta vai acontecer na Casa Branca também? Ou não? Quem você acredita que vai ser o vencedor e como vai vencer? Vai ser nocaute? Vai ser finalização? Vai ser decisão dos jurados? Solta o verbo aqui nos comentários. E caso você seja da galera que assiste os vídeos até o fim, que sempre clica em hypar 3 vezes, que é inscrito no canal, que dá like e comenta em todos os vídeos, e quer me ajudar a fazer esse canal crescer, chegar até os 100 mil inscritos, a melhorar os vídeos e ter uma equipe de produção e levar o canal para o próximo nível, você pode ser um apoiador mensal do canal agora, me ajudando com um valor simbólico mensal, para que eu possa profissionalizar ainda mais o canal, trazer futuramente mais de um vídeo por semana para vocês e transformar esse canal aqui num verdadeiro Netflix do mundo das lutas. Para isso, basta você clicar aqui em Seja Membro para me ajudar a conseguir trabalhar full time no canal e finalmente entregar mais e melhores conteúdos para vocês. Se você gostou da história de hoje, você com certeza vai se amarrar no meu documentário sobre quem será o primeiro triplo campeão do UFC. O card para essa história vai aparecer em algum lugar aqui na tela. Sexta-feira que vem tem mais e eu te vejo do outro lado.